Gente, a venda de veículos no Brasil cresceu 12,6% em agosto, com alta em todos os segmentos. E esse resultado consolida a recuperação do setor. Priscila Yazbek já está chegando com toda a sua elegância para falar desse setor que aí... Hoje ela tá. Hoje ela tá que tá, viu, ela gente? Ela sextou, gente. Porque teve muito problema com peça, com componente, com chip, né, Pri? E agora, como está o cenário? Pois é, a gente vinha retratando um cenário muito ruim, né, do setor automotivo, dados negativos de veículos, mas agora, então, o setor deu uma recuperada aí no mês de agosto, subiu bastante. A gente vai trazer aqui, então, os principais dados que foram retratados pela Fenabrave. E aí, então, as vendas de veículos somaram 346 mil unidades em agosto, o que representa um aumento de 12%, quase 13% sobre julho, mas ainda assim, por causa dos motivos que o Daniel colocou, crise dos chips, dos semicondutores, que são componentes muito usados hoje nos veículos, já que os veículos hoje têm vários componentes eletrônicos, computador de bordo, tudo isso acaba exigindo muito uso desses chips. Então, foi um problema que afetou muito a indústria, não só aqui como no mundo todo. Então, ainda tem uma estabilidade ali, uma leve queda quando a gente compara o número de vendas de janeiro a agosto com janeiro a agosto de 2021. E a gente vai mostrar uma outra tela que traz os efeitos dessa crise, que explica porque que no ano ainda o setor acumula uma leve queda. Então, os preços subiram bastante. Então, a gente vê, por exemplo, de 2021 para 2022, os preços médios dos veículos no Brasil, e aí a gente inclui tanto os veículos populares quanto os veículos de luxo, por isso que essa média fica alta, mas os preços subiram de uma média de R$111 mil para R$130 mil do ano passado para esse. Então, um aumento aí de quase 16%, cerca de 16% só do ano passado para esse, mas se a gente comparar com 2017, praticamente dobrou o preço dos veículos, né? Eles custavam, em média, R$70 mil, agora estão custando R$130 mil. Preço médio, isso? Esse é o preço médio do mercado. Nossa, ele inclui tanto os veículos mais altos quanto os mais baixos. E hoje em dia, um carro popular já está custando R$64 mil. Né? Era isso que eu ia falar, porque o popular, assim, passou muito longe de ser popular, né? Imagina, não dá nem para imaginar isso. Nossa, mas eu acho, não, 130 mil, preço médio. E isso explica muito, né? O custo da indústria aumentou muito, os carros se sofisticaram muito, então os valores também subiram, daí teve toda a história da pandemia, teve também a guerra na Ucrânia, a Ucrânia e Rússia têm componentes que são produzidos importantes lá para também fabricar esses chips, então a guerra também afetou ainda mais um setor que já vivia uma crise por causa da pandemia. E com isso os preços subiram muito. Quando um carro popular está custando R$64 mil, os preços acabam subindo muito e a indústria acabou refletindo isso, teve uma queda forte em 2021, agora está começando a recuperar. E aí o Milad Calumi Neto, que é dessa consultoria da Jato Dynamics que fez esse levantamento, ele falou que a indústria está se recuperando agora porque essa situação de fornecimento de chips está melhorando um pouco, ainda não se normalizou, mas tende a se regularizar cada vez mais até o fim do ano. Isso está ajudando também a reduzir um pouco os custos. No último mês, por exemplo, ele falou que de junho para julho, esses dados aqui refletem o acumulado do ano, né? Mas o último dado é de julho. E aí ele explicou que de junho para julho os preços caíram de 130 mil, cerca de 130 mil, para 127 mil. Então já tem uma certa queda aí no período mais recente. Isso também ajuda a impulsionar o setor. Tímida, né? 3 milzinho. Você vai falar, 130 mil, 127 mil, que já é uma fortuna também. É um absurdo. E é engraçado, né? Só pra gente analisar aqui. Rir pra não chorar, né? Rir pra não chorar. Exato. A gente tem essa tendência de alta agora, né? Essa tendência não, na verdade, esse número que mostrou esse crescimento, e diante de um valor médio que é alto, né? Que cresceu bastante nos últimos tempos. E a gente deve ter essa tendência ainda? Pois é, ele falou que assim, os custos tendem a diminuir um pouco mais. Então, esse custo aqui que a gente está vendo de 130 mil, ele já começa a baixar um pouco, porque o fornecimento de chips está começando a se regularizar um pouco mais. Ainda assim, não deve voltar para o patamar que tinha pré-pandemia tão rápido, né? Então, a indústria ainda está se recuperando. A gente acabou de falar dos dados da indústria, né? Eles vão um pouco nessa mesma dinâmica. Eles melhoram um pouco agora, tem estímulos também à economia que estão surtindo efeito, mas aqui nesse caso, até o Milad falou, por exemplo, desoneração do IPI, que ajudou os veículos, né, que afetou a indústria também, ele falou que não teve um efeito muito grande, o impacto não foi muito relevante. O que está ajudando mesmo, ajudou esse resultado positivo de agosto, foi justamente esse fornecimento de chips que melhorou um pouco aí nos últimos meses.